irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, Mateus, capítulo número 4. Glória ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Mateus, capítulo número 4, vamos estar lendo o versículo de número 10 e o 11. Quero aproveitar a oportunidade de transmitir à igreja a saudação do meu querido pastor Abel Nunes da Silva, nosso pastor Francisco, a toda a igreja do Senhor que está embaixo dos cavalos, e transmito também a paz do Senhor do nosso pastor Abel, pastor da igreja Assembleia de Deus ali na cidade de Paulista. Eu aproveito também a oportunidade para agradecer já a Deus e ao nosso querido irmão pastor Francisco e a todos os irmãos da Assembleia de Deus aqui na cidade de Riacho. Nosso irmão Pedro Caetano, não lembrava se já tinha me visto, mas eu estive aqui no ano passado no culto de jovens, acho que no mês de abril, mais ou menos, né? Para a glória de Deus aí, alguns irmãos, nosso irmão Mateus, pregador, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 10 diz: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos. Deus continue nos abençoando. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, uma palavra com certeza muito conhecida para todos nós que somos leitores da palavra de Deus. Capítulo 4 de Mateus possui um significado muito importante para nossas vidas, porque apresenta a postura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo diante de uma tentação tão intensa, com uma intensidade tão grande, permaneceu fiel, dando-nos o exemplo que nós também podemos, da mesma forma, resistir à tentação e assim vencer e ser coroado pela benignidade, pela bondade de Deus. Mas o que é interessante, meus queridos, é que para compreendermos o capítulo 4 do que Mateus escreveu, nós precisamos voltar um pouco às narrativas do que está no capítulo 3 deste mesmo Evangelho, quando a Bíblia nos apresenta, por exemplo, o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão, por meio de João Batista, que Deus o enviou com esta missão de batizar os homens para a remissão do pecado. Os homens que ouviam a sua pregação, que criam no seu Evangelho, quando João pregava e anunciava e dizia: arrependei-vos, raça de víboras, ou arrependei-vos, disse o Senhor Jesus também, porque é chegado a vós o reino de Deus. A pregação do Evangelho, a pregação da igreja, é uma pregação pautada no arrependimento, porque é a partir do arrependimento que nós nos convertemos, como está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19, e após a conversão vem o perdão do pecado, que gera também o refrigério na alma. Pedro disse, por exemplo, quando os homens indagaram a respeito da descida do Pentecostes, ele está pregando em Atos 3, e ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença de Deus. Assim como João Batista pregou dizendo: arrependei-vos, Cristo pregou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A igreja, em seus primeiros passos, pregou também dizendo: arrependei-vos. E Paulo, em
homens em todos os lugares que se arrependam. Então o arrependimento é, com certeza, foi e deve ser ainda a mensagem principal da igreja de Deus. João Batista, portanto, pregava uma mensagem de arrependimento. Capítulo 3 de Mateus nos revela isso, assim como também os capítulos 1 do Evangelho de João escreveu. Nós temos essa impressão da pregação de João Batista, alguém comprometido com a pregação do Evangelho puro, de uma forma que agradava a Deus e que estava pouco preocupado se agradaria ou não a gente, a elite, os homens, porque o seu compromisso era com Deus. E João, além de pregar, também batizava. E o que é interessante, meus queridos irmãos, é que diante daquela cena, após João pregar, após João anunciar o Evangelho, João, como cumprimento também de uma promessa de Deus, que seria aquele que antecederia, seria o precursor, do Messias, aquele que viria antes, preparando o caminho do Senhor. João agora está no Jordão a batizar as pessoas que creem na sua pregação e que, se arrependendo, se convertem ao Evangelho. Mas o que é interessante, meus queridos irmãos, é que a Bíblia diz que no meio daquele cenário, naquele momento em que João estava batizando no Rio Jordão, de repente se aproxima alguém de João para ser batizado por ele, que vai roubar toda a atenção do ambiente. João Batista está batizando, de repente o texto diz, a partir do versículo 13, do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que Jesus apresenta-se ali para ser batizado no Jordão por João. E o que é interessante é que mesmo João Batista tendo a missão de batizar, mesmo sendo este até o significado do teu nome, João o batizador, João Batista o batizador, quando João vê que Jesus veio para ser batizado por ele, João era um servo tão humilde que havia entendido que quem deveria brilhar, que quem deveria aparecer era Cristo e não ele. E quando Jesus se aproxima, João agora olha para Jesus e diz o seguinte: ó mestre, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim para que eu te batize? João estava dizendo: o Senhor é bem maior do que eu, o Senhor é bem mais importante do que eu, portanto o Senhor deve me batizar. Eu preciso ser batizado pelo Senhor, e vens tu a mim? Mas Jesus, no versículo 15 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E o que é interessante, meus queridos, é que no momento em que Jesus é batizado por João, o texto diz que naquele momento uma cena diferente acontece naquele ambiente. O Rio Jordão vira palco da manifestação da Trindade divina. Pela Bíblia, nós entendemos que se fez presente naquele momento
Onde não é filho, nem é pai, nem é espírito, e quando é espírito, não é filho, nem é pai. Porém, nós acreditamos em um Deus que tem poder para se revelar, para se manifestar como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E o que é interessante nesse texto é que João Batista estava tendo o privilégio, meus queridos, de batizar a Jesus, e viu ali os céus abertos, algo que com certeza todos nós temos o desejo de ver, temos o desejo, a expectativa de contemplar os céus abertos. Porém, os céus, meus queridos, não se abrem diante de qualquer movimento. Não é um simples movimento que faz o céu se abrir. O céu só se abre quando a estrela principal, o personagem principal, a pessoa principal está no ambiente. O céu só se abriu porque Jesus estava no ambiente. Queremos muitas das vezes ver o céu aberto, mas muitas das vezes excluindo Jesus do ambiente. E o céu não se abrirá se Jesus não estiver presente. Mas se Jesus estiver presente, pode ficar certo, pode ter certeza que o céu se abrirá e nós veremos a glória de Deus. Glória a Deus! Não é de qualquer forma que veremos o céu aberto. João viu, mas João viu porque foi humilde. João tinha todos os motivos, ao olho humano, meus queridos, de se gloriar por estar batizando Jesus. Mas o que João fez foi ceder o seu espaço para Jesus. Foi dizer: Jesus, o Senhor está aqui e quem manda é o Senhor. Para ver o céu aberto, temos que dar espaço para Jesus operar. Temos que entender que somos servos e que Ele é Senhor. Senão, do contrário, jamais o céu se abrirá. E João era tão humilde, João era tão crente, que ele havia entendido que Jesus era o personagem principal.
Deus. Não sabe como você está por dentro. Pode deixar, julgar, falar, apontar, dizer que não vai prosperar, que vai cair, que não tem estrutura. Deus olha para o teu interior e contempla o teu coração. Glória a Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. A primeira proposta. E eu entendi, meus queridos, lendo a Bíblia, lendo esse texto, meditando, eu entendi por este texto que o propósito principal do diabo não era simplesmente saciar a fome de Jesus ao dar a pedra para ele transformar em pão. O propósito principal do diabo era pôr dúvidas do que Deus havia falado. Capítulo 3, Deus diz: eis aí o meu filho. Capítulo 4, o diabo diz: se tu és o Filho de Deus. Mas quem está cheio do Espírito Santo, a conversa é diferente. Quem está cheio do Espírito Santo entende que o que Deus falou está falado, e ainda que não haja sinais, o que vale é o que Deus falou. E nesta noite, através desta palavra, Glória a Deus. eu posso ministrar ao teu coração e dizer que ainda que alguém duvide do que Deus já determinou sobre a tua vida, do que Deus já falou sobre a tua vida, não se preocupe, confia na palavra, porque o que Deus falou na tua vida vai acontecer. Se tu és o Filho de Deus, eu imagino Jesus agora olhando e dizendo assim: eu não preciso transformar a pedra em pão. Por quê? Porque ainda que não haja milagre, tem palavra. E a palavra é melhor do que milagre. Se você até hoje não viu milagre, confia na palavra. Confia no que Deus falou. Glória a Deus. É mais importante do que o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Toma esta pedra em pão. Prova que tu és. Poderoso Jesus. E a resposta de Jesus foi assim: Agradecido seja o teu nome, Pai. porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo assim: eu posso até estar com fome fisicamente, mas o que eu me alimentei no Jordão, glória a Deus, é meu alimento. Bendito seja Deus. O que eu comi no Jordão me sustenta. O que eu provei no Jordão me dá forças para você vir. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. E sabe por quê Bendito seja o teu nome, que glória. você está de pé até hoje? Glória ao Senhor. É por causa da palavra. Glória a Deus. É a palavra de Deus que te sustenta. É a palavra de Deus que te segura. E se Deus falou da tua vida, pode acreditar. A palavra está ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, meus queridos, o que é Aleluia. interessante é que o diabo não dá trégua. E a Bíblia diz, continuando o capítulo 4, o texto diz que agora, capítulo 4, versículo, glória ao Senhor, 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E mais uma vez tentou pôr dúvida no que Deus já fez. E nesta noite eu sinto a liberdade de Deus para dizer para você: esta dúvida não vem de Deus. Glória a Deus. Não duvide, porque se Deus falou, a dúvida não vem dele. Nós estamos diante de um caso que estamos entendendo qual é a origem da dúvida. E a Bíblia diz que ele transporta Jesus e o coloca
é um lugar perigoso. Lugar elevado é um lugar tentador. Lugar elevado é um lugar que muitas das vezes pode causar problema. Por isso que nós afirmamos, como eu já vi alguns pensamentos, muitas das vezes dizer que o lugar mais alto para o crente estar é aos pés. É Deus. Porque o lugar alto é perigoso. O lugar alto é tentador. E o diabo coloca ali e diz: olha, se tu és, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para que te sustente e que não tropece o teu pé em uma pedra sequer. E Jesus mais uma vez provou que o que importa é a palavra. E disse assim: ó, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E pela última vez, a Bíblia diz que novamente o diabo transportou para onde? Para um lugar alto. Cuidado com o lugar alto. Cuidado com a posição. A posição tem derrubado muita gente. Mas Deus te alimenta nesta noite, para que você entenda que o lugar mais alto para você é aos pés do Senhor. Glória a Deus. Colocou sobre um lugar muito alto. E já que ele, que eu acho interessante, é que o diabo aqui, com certeza, aqui tentou um plano e disse assim: não deu certo com o pão, não deu certo com o livramento, eu vou mexer em outra coisa, eu vou tocar outro assunto. E qual é o assunto? Adoração. Mas ele não entendeu, queridos, que o verdadeiro crente fez um pacto com Deus. E o Deus que nos salvou disse: eu sou o Senhor. Glória a Deus. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei. E disse mais: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti mais escultura. Nem a ele te servirás, nem curarás e nem adorarás. Porque a adoração é exclusividade dele. A tua adoração é para ele. A tua adoração é dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Manifeste tanto na adoração, Glória a porque a Jeová. adoração te conecta a Deus. Agradecido seja A o teu adoração nome te liga a poderoso. Deus. Por isso que ele tenta parar o teu Grande é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus, porque a adoração é preciosa. E a Bíblia diz que ele leva Jesus agora para um lugar muito alto. Toda a E a terra. Bíblia diz que ele mostrou todos os reinos do mundo e demais. E a glória a Deus. Está vendo como o lugar alto é perigoso? Mas Jesus estava preparado para encarar o lugar alto. Glória ao Senhor. 40 dias e 40 noites, jejum. Mas já tinha ouvido a palavra de Deus. Deus o preparando para cada situação. Porque Deus é o Deus que prepara. Olha aqui, todos os reinos do mundo e a glória deles, tudo isto será teu. Mas tem uma condição. Qual é a condição? É só se prostrar e me adorar. Glória a Deus. Aí Jesus olhou para ele e disse: vai-te, rapaz, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Eu imagino Jesus pensando o seguinte: você está me oferecendo a glória do mundo? Para que eu quero a glória do mundo se eu já tenho a glória de Deus? Se eu já tenho a glória dos céus? Se eu já tenho a glória eterna? Glória a Deus. E ele já tinha, porque João 17, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração a Deus e diz assim: Pai, assim como eu te glorifiquei,
mas jamais permanecerá distante da glória de Deus. Sabe por que você ainda está aqui? Sabe por que você ainda não foi? Você não se perdeu? Porque a glória te atraiu. Porque a glória te sustentou. Porque a glória te segurou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Quem já experimentou a glória não sabe viver em outro. Aleluia! Glória a Deus. Tudo isso será teu se prostrado e adorar. Para que a glória humana, se você já experimentou da glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que após Jesus dar essa resposta, e como eu disse, meus queridos, se tem algo que o diabo vai tentar parar, é a adoração. Mas nesta noite, deixa eu te dizer, a tua adoração é exclusiva de Deus. A tua adoração é exclusiva dele. E o que te fará ver a glória é a tua adoração. Lembra de Maria, por exemplo? Todas as vezes que Maria se prostrou aos pés de Jesus, alguém se incomodou. Jesus parou lá em Betânia, Marta, ocupada com seus serviços, Maria aos pés de Jesus. E Marta disse: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar. E Jesus disse: Marta, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Capítulo 11. Lázaro está morto. Maria se levanta e se joga aos pés. Aí o judeu diz: lá vai ela no sepulcro chorar. Capítulo 12. Maria se levanta, quebra um unguento aos pés do Senhor. E alguém se levanta de lá, discípulo, e diz: que desperdício! Não seria melhor pegar este perfume, vender e dar aos pobres? Mas a verdade, meus queridos, a verdade, a verdadeira intenção era se opor à adoração. Porque se tem algo que incomoda a tudo aquilo que não provém de Deus, é a verdadeira adoração do servo, do cristão. E nesta noite, para concluir, ainda que a proposta seja boa, se não tiver a glória de Deus, a mensagem de Deus para mim e para a tua vida nesta noite é: não permaneça, não fique. Glória ao Senhor. Aleluia. Porque o crente que já experimentou a glória não sabe pedir outra coisa senão a glória de Deus. Lembra de Moisés? Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, tenho eu achado graça em ti, tenho eu me agradado de ti. Pede o que quiseres e eu te darei. E Moisés disse: Senhor, eu não quero outra coisa senão ver a tua glória. Quem já experimentou a glória só se satisfaz com a glória. Quem já esteve na presença só se satisfaz com a presença. Não tem movimento que o atraia, é a presença. Lembra de Filipe? Jesus disse: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E alguém disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse: Pai, uma coisa só me basta. Jesus, uma coisa só me basta. Eu só quero uma coisa, para mim já é o suficiente. Diz Filipe: mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai. Glória a Deus.